Muito bem, então vamos passar agora para o nosso primeiro apresentador, né, o Paulo Corrêa, que já está aqui, né, o Dr. Paulo também já participa do fórum há muito tempo, né, o Dr. Paulo é médico pneumologista também, aí uma grande referência na área de tabagismo, tanto nacional como internacional. Ele é professor de graduação de medicina na Universidade Federal eh, a Universidade Federal de Ouro Preto, né, e na Faminas, e é coordenador na Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. E o Paulo hoje veio conversar com a gente sobre o seguinte: ele vai responder a pergunta de qual o impacto da DPOC na saúde do trabalhador e para as empresas. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, Paulo, estar aqui conosco. Sempre a gente aprende demais com você. Muito obrigado, Mark. Obrigado pela introdução mais do que gentil e parabéns pela sua liderança fundamental no Fórum CCNTs. Né? É um grande líder, o Mark, e a gente admira também o seu trabalho. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu vou falar nesses próximos minutinhos sobre esse tema que o Mark chamou a atenção, que são os meus conflitos de interesse. A doutora Ângela Ronda já apontou com muita propriedade, né, que a partir de 2012 a DPOC era a terceira causa principal de morte em todo o mundo, e aqui nós temos o número de mortes que aconteceram em 2019. Se considerarmos o quadro do Brasil de doenças crônicas não transmissíveis, elas representam 74% da mortalidade, e as doenças respiratórias crônicas como um todo, não só a DPOC, mas as doenças respiratórias crônicas como um todo, representam 6% do total. Entretanto, gente, a mortalidade ela não consegue olhar para tudo que a DPOC envolve. Então, a mortalidade é um recorte, apenas um pedaço do prisma. Nós temos 80 milhões de pessoas no mundo que têm DPOC moderado a severo, e para isso a Organização Mundial de Saúde, para dar conta dessa situação que a mortalidade não conseguia descrever adequadamente, desenvolveu um indicador que é o DAILY. O DAILY é um indicador que chama anos de vida ajustado por incapacidade. Entram para o cálculo do DAILY dois outros indicadores. Primeiro, os anos de vida perdidos devidos à mortalidade prematura, que é abreviado por essas letras YLL. E nós temos também os YLDs, que são os anos de vida saudável perdidos devido à incapacidade. Então, o DAILY seria a soma desses dois outros indicadores. Para simplificar a coisa, a gente poderia dizer que um DAILY representa a perda do equivalente a um ano de saúde plena. Então, se a pessoa viveu aquele ano, mas com estado de saúde abaixo da saúde plena, ela perdeu, então, um DAILY. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, em 2015, no estudo GBD, né, Global Burden of Disease, de 2015, mostrando, né, as taxas nos diversos lugares do mundo, né, o quanto mais vermelho, mais grave. O Brasil está aqui representado em rosa, com uma taxa padronizada de 601 a 1.000 por 100 mil habitantes. Em termos globais, a DPOC causou 2,6% dos dailies globais em 2015, e aqui o valor da ASMA, para comparação, 1,1%. Em relação aos deles, né, os dois principais determinantes desse ano vivido com saúde menos do que saúde plena foram o tabagismo ativo e o material particulado ambiental, sendo esses outros elementos também importantes, e esses seis, em conjunto, explicaram 73,3% dos deles relativos à DPOC. Nós temos esse estudo econômico da Márcia Pinto, de 2017, que mostra, né, a Ângela caracterizou com muita propriedade, né, nós temos um custo em relação às doenças, nós temos os custos totais das doenças relacionadas ao tabagismo de 57 bilhões de reais em 2015, sendo que 70% desses custos estão associados à assistência médica. Vejam vocês que a DPOC sozinha ela representa 40,62% dos custos de assistência direta causadas pelo tabagismo no Brasil em 2015. E aqui nós temos um custo de 10 bilhões de incapacidade, aqui 10 bilhões colocados todas as doenças causadas pelo tabagismo, não apenas
a DPOC. Aqui é um estudo bastante interessante, desses estudos que tem acontecido com produção de indicadores para 190, 200, no caso foram 204 países, um estudo econômico que mostrou que o maior impacto da DPOC é para os países de renda baixa e países de renda média. Vejam que a análise tem que ser feita sobre vários prismas, como as perdas econômicas, então, nos países de renda baixa e média, nós temos 56,4% das perdas econômicas, mas vejam, quando olhamos sobre o olhar deles, a carga de doença é em torno de 90% dos deles perdidos no mundo são perdidos exatamente nesses países no qual o Brasil faz parte. Esse mapa é para poder mostrar, né, quanto mais azul, maior a perda econômica. Então vejam que o Brasil tem uma cor azul bastante importante, não chega a ser tão grande quanto aqui, mas é uma perda importante e temos aqui como uma fração, né, do PIB, que também é um outro gráfico apresentado na publicação. Em termos de resumo, a gente poderia dizer que os empregadores gastam cerca de 17 mil dólares por ano com funcionários com DPOC. E quando a gente compara isso com o custo de funcionários sem DPOC, isso é três vezes mais. Isso aqui é um fact sheet da Drive for COPD, que é uma campanha interessante que envolveu, inclusive, pilotos nos Estados Unidos. Para que você tenha uma ideia, os empregados perdem uma média de 4,6 dias de trabalho nos 6 meses anteriores, mas não é só o absenteísmo, como a Ângela chamou a atenção. Existe também a perda de produtividade. E essa perda de produtividade é tão grande que ela é a única que consegue chegar perto do campeão, que é o AVC, sendo a perda de produtividade e incapacidade maior do que aquela causada por câncer e doenças cardíacas. Para que se tenha uma ideia em termos de custo, e isso é uma sinalização importante tanto para o SUS quanto para planos de saúde privados, a maior parte dos custos da DPOC estão relacionados ao tratamento das exacerbações de DPOC. 55% dos custos. Então, se aí estão os maiores custos, é aí que devemos investir nossas fichas. E quais seriam essas fichas? As empresas deveriam ter programas de apoio para essas pessoas, deveriam ter apoio de programas de cessação de tabagismo, de fornecimento suplementar de medicação, já que a gente sabe que anticolinérgico de longa é também uma droga que previne a exacerbação. Então, aqui estão as referências para quem quiser tê-la. E, por último, a minha função como professor universitário é sempre trazer provocações. Esse é um texto muito interessante, vários autores famosos, o Fabri, o Celli, o Álvaro Agusti, e eles chamam a DPOC de uma ocorrência sindêmica. Vocês sabem que a maioria dos pacientes com DPOC, eles têm pelo menos uma comorbidade. Na publicação, eles mostram, esse autor Divo mostrou que existiam 79 comorbidades associadas à DPOC. As mais comuns são a hipertensão, dislipidemia, doença arterial coronária, doença arterial periférica, refluxo gastroesofágico. E aí ele fala que nós estamos pensando em termos de modelo de uma forma errada. Né? Ao invés de nós considerarmos a DPOC uma doença única, que tem várias comorbidades, a gente deveria pensar nela como uma ocorrência sindêmica. Né? A sindemia seria um estado multimórbido que tem fatores de risco semelhantes, como é o envelhecimento, o tabagismo, a exposição à poluição ambiental, à poluição doméstica, a inatividade, a pobreza, e que compartilham mecanismos fisiopatológicos. Assim sendo, o custo da DPOC, considerando como uma sindemia, ela seria ainda muito maior. Muito obrigado pela atenção e estou às ordens na discussão. Muito obrigado.